Olá, meu nome é Lana Hernandes. Sou Angélica Marques. E você está conectado na terceira temporada do Contos Sem Fadas. E hoje estamos aqui com uma visita, uma convidada mega especial, né? Exatamente. O Contos Sem Fadas tem o objetivo único e exclusivo. Agora a gente está antenada nessa palavra e a gente quer ser fiel a ela. O nosso propósito essencial e principal é alertar sobre os perigos, os danos, os estilhaços da violência contra a mulher. E eu e a Lana temos feito esse trabalho, não só aqui dentro do podcast Contos Sem Fadas, mas na nossa vida pessoal, nas nossas contas pessoais, de alertar sobre a violência contra a mulher, que isso é um câncer na nossa sociedade. Até hoje nós vimos fazendo um trabalho de conscientização, de educação, de orientação, só que parece que essa passagem de pano não acaba. Passa-se pano para o agressor até a vítima, né? Achando que ele vai melhorar, achando que ele está nervoso, alterado, estressado. As autoridades passam pano cada vez mais incrustando violência institucional em desfavor da mulher, a família passa pano porque não quer que os casamentos se rompam, os amigos passam pano porque não querem a responsabilidade de serem uma rede de apoio. Hoje nós trouxemos aqui a convidada Natália para trazer a seriedade disso, né? Tá na hora de parar com passação de pano para agressor, porque a violência contra a mulher mata. Então nós trouxemos uma história não muito amistosa aqui hoje, mas de importância profunda e visceral. Está conosco aqui hoje a Natália, seja muito bem-vinda. Posso apresentar a Natália? Muito obrigada. Enfim, vamos lá. Obrigada por estar aqui nesse papel tão difícil, mas com uma importância tão profunda para nós e para o nosso propósito. Apresente nossa convidada. Vamos lá, nossa convidada mega especial. Natália, 35 anos, mãe do Gabriel, 2 empregos, consegue ser mãe e fitness. Você tem que contar esse segredo depois, tá? Mulher sorridente, já entregou desde o começo. De coração alegre, de esperança, de fé, se descobriu atleta de fisiculturismo e desde então concilia o esporte, né, a sua rotina, depois de ter aprendido a ser forte e seguir em frente diante da sua maior perda. Natália, com esse sorriso alegre, esconde uma dor que eu e a Angélica não temos lugar de fala, porque não imagino o que é você perder uma mãe e da forma como a Natália perdeu. E hoje eu juro que acordei às 5 da manhã e eu fiquei me olhando no espelho, assim, como eu iria conduzir esse programa, que de todas as temporadas, de todos os episódios, esse aqui é o mais alinhado ao nosso propósito. Infelizmente, Natália, você, né, vai ter que contar essa história, mas sinta-se num lugar de apoiar milhares de mulheres que ainda têm chance de ter um destino diferente ao qual a sua mãe teve. Então, deixo aqui para você o espaço. Queremos conduzir de uma forma muito confortável, que você fique à vontade. E se falar, olha, prefiro não falar sobre isso, tiver algum tópico, não tenha receios, tá? Nós estamos aqui realmente querendo a sua história, querendo a sua voz, porque é o nosso papel. O Contos Sem Fadas é levar informação. Conta pra gente qual é a sua história com a violência doméstica. Bom, meninas, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui usando esse espaço para falar sobre isso. E eu espero, né, cumprir aqui com o propósito desse projeto de vocês também, através do que eu puder colaborar, né? E, bom, vou contar um pouco como foi, assim, a gente vai, né? Bom, né, eu vim para Bebedouro com a minha mãe, com a minha irmã, quando a gente era criança, por conta do trabalho dela, né? Não somos nascidas aqui em Bebedouro, mas me considero bebedourense, porque eu tô aqui, né, há muito tempo já. E aí, minha mãe conheceu, né, o rapaz, a pessoa, Parceiro. né, o parceiro, e teve um relacionamento de alguns anos, eu e minha irmã pequenas, né,
E como a gente estava comentando antes de começar, é uma coisa que eu vejo assim, é meio padrão, parece. Aquela pessoa que se mostra muito boazinha, uma pessoa que se mostra muito simpática, amiga, conversa bastante, tem amizade com todo mundo, que é proativo, enfim, aquelas várias qualidades que você jamais imagina que a pessoa tem alguma questão, algum defeito, porque é uma pessoa, nossa, que pessoa gente boa, que pessoa isso, aquilo, né? E aí, conforme o tempo foi passando, algumas coisas foram ficando aparentes, assim, em questões de discussões que eles tinham, minha mãe e ele, situações, às vezes, na nossa frente, de brigas, perdão, e até mesmo na frente de outras pessoas também. Eu lembro que teve uma vez que, foi num aniversário da minha mãe, eu não lembro o motivo da briga, o que foi, mas estava todo mundo feliz, tinha amigos dela, tinha um monte de gente. E ele brigou com ela ali na frente de todo mundo, fez uma cena, jogou tudo que estava em cima da mesa assim pro chão, acabou com o aniversário, acabou com o clima. É um traço, né, dessas pessoas, né? Estragar o momento feliz. Sim, você vê, né? não parece assim, eu vejo muito isso. É uma pessoa que parece que não ficava feliz com a felicidade dela, porque minha mãe, quem conheceu minha mãe, qualquer pessoa que falar dela pra vocês vai falar bem. Assim, uma pessoa, assim, eu suspeito de falar, óbvio. Mas, assim, uma pessoa, assim, maravilhosa, uma pessoa amiga. Ela também muito sorridente, as perdices dela. Mas você sabe que uma vez nós escutamos aqui de uma psicóloga que participou, o abusador, né, o agressor, ele tem que ter alguma coisa boa. Porque senão a vítima não fica. Então, geralmente, ele é muito simpático, ele é muito assim, num primeiro momento você fala, nossa, que pessoa atenciosa comigo, encantadora. E aí, quando ele vai tirando a máscara, ele não tira para a sociedade. Quem vai percebendo são os mais íntimos ali, né? Exatamente isso. E ele morava junto com vocês? Ela trouxe ele para morar com a família ou era um relacionamento em casa separada? Chegou uma época que ele estava bem ali com a gente, bem dizer, como se fosse dormia casado, na casa? Sim, já tinha um relacionamento assim, praticamente casado. Ele tinha a casa dele, mas ficava ali, enfim. Então a gente conviveu bem assim com ele. E esses episódios assim de brigas, dessas cenas Eram assim, brigas por ciúmes, Natália? E acontecia por ciúmes, acontecia, não sei se por bebida ou o que mais poderia ser. Porque eu lembro assim, às vezes eu não lembro tanto de os exatos motivos, sabe? Mas eu lembro que sempre tinha uma explosão. E aí eu e minha irmã era muito novinha, a gente não tinha aquela coisa tipo de ir lá defender, não, para com isso. Minha irmã era um pouquinho mais que isso, eu era mais travada nessa parte, sabe? Então eu via aquilo, eu ficava mal, mas eu não sabia como lidar, não sabia o que fazer. E a gente nunca imagina que vai acontecer algo pior. Tipo, é briga, igual muita gente fala, é briga de casal, todo casal briga. Ok, todo casal briga, mas existe um limite, assim, até que ponto isso ainda é aceitável, vamos assim dizer. E eles chegavam a vias de fatos, Natália? Era uma briga física? Sim. Ou era só discussão, tinha um ataque, assim? Olha, que eu me lembro agora, eu acredito que teve sim de violência, mas não lembro de eu presenciando, mas assim, gestos mais abruptos, assim, de pegar, sabe? Dá um chacoalhão. Um chacoalhão e uma jogada psicológica também, porque isso é uma coisa que me contaram que eu achei. Nossa, e minha mãe, ela tinha muito medo de, sabe esses mandruvá, essas lagartas? Sim. Né? Ela tinha muito medo, ela tinha pavor. E uma vez ele quis assustar ela como se estivesse jogando uma lagarta nela e ela ficou em pânico de passar mal. Então, tipo, ele sabia que ela tinha esse medo e ele usou disso para afetar ela. Então, eu acho que essa pessoa, esse abusador, essa pessoa assim, psicopata, ele se aproveita das vulnerabilidades da pessoa para afetar ela, para atingir aquela pessoa. Você sabe que, você contando, né, porque nós já vamos comemorar um ano, né, amiga? Então, nós tivemos contato com várias histórias, né?
E teve um relato, né, de uma vítima, tá? De um agressor, um abusador. E ele sabia que ela tinha muito medo de escuro, né? Que ela não ficava no escuro. E ele, num desses ataques, trancou ela e desligou toda a rede de força da casa para que ela passasse a noite toda no escuro. Então, assim, realmente o abusador, ele vai entrando, e ele descobre, porque ele viveu um relacionamento. Ele sabia a insegurança da sua mãe, ele sabia os pontos fracos da sua mãe. E olha só, né, que artimanha, utilizar aquilo que ela tem mais medo para fazer um terror psicológico. Exatamente. É a mesma coisa se você fizer isso comigo, por exemplo, com uma barata. Eu acho que eu infarto, entendeu? Porque eu tenho um trauma absurdo. Mas para a Angélica pode ser que não. A Angélica vai lá dar uma chinelada nela e tá tudo bem. Mas para a pessoa que tem o trauma, eu acho assim, quando você conta, a pessoa fala assim, uma lagartinha, um mandruvá. Não. É o medo da pessoa. Mas é interessante você trazer a pequena, não vou chamar de pequena, porque quem tem esses medos, esses traumas são traumas enormes, né? Mas essas pequenas violências, é importante, interessantíssimo você trazer que ela acontecia, porque são os benditos dos sinais. Os sinais. Sim. Se nada acontece, ele estava brincando. Então hoje, quando a gente traz você aqui, quando fala, né, nós vamos chegar no desdobramento trágico, infeliz dessa história, mas quando você traz que isso começou com ele assustando ela e com a fraqueza emocional e tão íntima dela, isso faz aquele círculo. Isso é um sinal. Um círculo de como que isso evolui e que chega em coisas gravíssimas, né? Então é importante você trazer o quanto que isso começa pequeno, porque a gente ignora o pequeno. Sim. A gente vai interromper você 1 milhão de vezes. Desculpa, não, porque pode continuar. Porque a mensagem aqui, ela tem que ficar muito assim, no marca-texto, sabe? A Angélica traz muito isso. O agressor, ele não vai chegar e dar um soco na vítima. Ele começa por sinais muito sutis, entendeu? Esse daí de colocar a mulher, a vítima, contra uma fraqueza dela, eu acho que isso já está para o médio avançado, entendeu? É uma coisa que já... avançadíssima. Para te devolver a fala, depois que essas brigas aconteciam, Natália, elas sendo corporais ou psicológicas, né, essas guerras frias aí que vocês passavam e presenciavam, como é que era a postura da sua mãe depois disso em relação a vocês? Ela tentava acalmar vocês, minimizar a briga? Como é que era esse tratamento, assim, depois da briga? Olha, eu vejo que a minha mãe era uma pessoa muito forte. E eu acredito que ela fez de tudo para isso atingir a gente o menos possível. Então ela não falava pra gente o que estava acontecendo, assim, não contava pra gente o que aconteceu, se teve briga, o que houve. A gente sabia pela atmosfera que se criava, pelo que a gente via, pelo que acontecia na nossa frente. Mas ela não sabe, ela tentava... Eu tenho essa impressão que ela tentava proteger a gente dessa situação. Então, ela sempre se mostrou muito forte. Eu fico pensando o quão forte, às vezes, ela aguentou sozinha, vamos assim dizer. Sim. Ou tentando se apoiar em outras pessoas, para isso não atingir a gente, atingir o mínimo possível. Então, aí ela conseguiu terminar o relacionamento e seguiu. E isso ele ficou indignado, sabe? E eu via que ela tinha... E ela sempre foi uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que não passava despercebida nos ambientes. Ela tinha um brilho, assim, sabe? Enfim, uma pessoa com coração muito bom. E eu acho que, principalmente, mas principalmente depois que ela encerrou esse relacionamento, ele acho que ele não se conformou dela terminar o relacionamento e tá aparentemente se mostrando bem, sabe? Não ficava indo atrás, ele ficava indo atrás dela, sabe? Meio que perseguindo ela e ela se mantendo ali, sabe? Irredutível. E ela gostava de sair, ela gostava de dançar. E aí, às vezes, ela saía para dançar e aquilo ele ficava, nossa, como se ele estivesse traindo ela. Parece que a pessoa... Isso é uma coisa interessante também, esse tipo de pessoa, se a mulher consegue sair, porque às vezes ela não consegue. No caso, ela conseguiu terminar.
quando termina, o homem ele não aceita. Ele vê a mulher como uma posse, assim. Não, ela é minha, não pode ser de ninguém. Eu não aceitei, como que ela termina comigo? Se eu não aceitei. Então, tipo, ela sair pra dançar, nem que fosse só pra dançar, se dançar com outra pessoa, nossa, é como se estivesse traindo, sabe? E como se ele estivesse no direito dele de achar ruim que ela tá ali vivendo a vida. Então, eu acho que isso ficou bem latente, assim, esse não aceitar, esse... Inconformado com a situação. Ficar inconformado com a situação, de ver que ela não queria mais voltar depois de toda uma situação, né? Também não foi assim fácil, brigou, acabou. Não, porque até terminar teve vários episódios de situações, de brigas, discussão, da gente ter que ir embora dos lugares porque tava brigando... Sabe? Foi piorando, né? De chegar até, eu lembro uma vez a gente estava num lugar, nós 4, eu, minha irmã, ele e ela, e aí eles brigaram lá, discutiram, e aí ficou aquele clima, vamos embora, sabe aquela coisa assim, vamos brigar, vamos embora? A gente não queria ir embora, eu e minha irmã, a gente era novinha, tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, estava lá, tinha comendo, música, e aí a minha irmã começou a bater boca com ele, sabe, de discutir, falando, você não é meu pai, não sei o quê, e ele batendo boca, e aí... E eu não batia a boca com ele, mas eu ficava vendo aquilo, eu ficava muito sem reação, sabe? Eu ficava meio, tipo, gente, o que eu faço, sabe? Eu não sabia o que fazer, e eu ficava muito inerte. Então hoje, depois que eu analiso tudo, assim, a situação, eu falo, meu Deus, gente, como que tem coisas que a gente não imagina que vai acontecer, e os sinais, eles aparecem e eu acho Evidentes. Muito importante a gente não desprezar. Mesmo que seja uma coisa aparentemente ridícula, um negocinho, um detalhezinho. Hoje eu observo muitos detalhes, sabe, nas pessoas, assim, já é meio automático, não consigo não analisar. Se a pessoa fala alguma coisa que eu já acho estranho, eu já, peraí. Aí eu já começo a pensar, não, a pessoa falou isso, peraí, não sei o quê, sabe, eu já fico muito mais cautelosa. Eu acredito que minha irmã também, nessa parte. Então, Natália, você aprende. Desculpa. Não, imagina. Eu ia perguntar assim, de quando a sua mãe falou não quero mais, ela colocou um ponto final, até as vias de fato, né, que eu gostaria que você contasse, né, que saísse da sua boca para o público, quanto tempo foi mais ou menos? Olha, não lembro assim questão de tempo exato. Tipo assim, um mês, foi rápido, ou ele ficou... Não, foram 6 meses. Eu lembro, assim, de episódios, assim, Entendi. sabe? Porque muitas coisas a gente não sabia, né? Por conta dela que ela ocultar. Ela não contava pra gente. Mas, enfim, aí eles não estavam juntos, isso é uma coisa que fica bem claro, eles não estavam juntos quando aconteceu isso. Mesmo ele não aceitando na cabeça dele, não sei se ele achava que ele ainda estava, que ele tinha o direito, a pessoa se acha no direito de comandar a vida da pessoa, né? Mas enfim, aí ocorreu, né? Eu tinha 16 anos, quase 17 anos, minha irmã tinha 18 anos. Então, aquele indivíduo que atormentou a sua mãe com a própria fraqueza dela, com um mandruvá, uma lagarta, o que ele fez com ela? Então, ele, além de muitas ameaças físicas, psicológicas, né? As brigas que a gente presenciou, outras pessoas também presenciaram, né? Houve o dia de fato em que ocorreu a situação, né, que eu fui para a escola. Né, então eu lembro que a última vez que eu vi minha mãe foi ela sentada tomando café da manhã. A última cena que eu tenho dela é essa. E aí minha mãe estava tomando café da manhã, foi se arrumar para ir para trabalhar de manhã cedo. E ele já estava lá na rua esperando ela, né, porque a gente morava num apartamento, que a garagem para você ter acesso à garagem você tem que ir pela rua, assim, que é tipo um predinho. E aí ela estava descendo, igual ela fazia todo dia, desce, abriu a garagem para pegar o carro, para ir trabalhar. Ele estava lá na rua esperando ela para conversar com ela, já alterado. E aí houve uma discussão e ele já estava com instrumentos ali, faca, já toda uma coisa que você via que era premeditada já. Acho que chegou no auge dele não aceitar, né, que não ia mais ter aquela relação. E aí foi o que aconteceu, né? Ele foi e simplesmente na discussão acabou, né, matando ela com faca, gente. Facadas, foi isso. Eu não lembro agora do laudo, mas se eu não me engano foi 22 facadas em várias partes do corpo.
Ela teve, aí chegou o pessoal do barracão da frente, né, gritaria, toda uma coisa, foi lá, pegou ele, aí teve toda uma situação, eu tava na escola, enfim, e aí depois foram na escola me chamar, mas aí eu fui saber mesmo só depois, teve toda, né, uma situação. E foi isso, assim, tipo, centro da cidade, 7h30 da manhã. Do dia. 7h30 da manhã, dentro de uma garagem, sabe, uma coisa assim, totalmente improvável, assim, que a gente imagina, geralmente a gente... Porque naquela época, isso foi em 2005, né? Naquela época você não via falar tanto desses casos como a gente vê hoje, como até tem esses trabalhos igual o de vocês hoje, a gente, conscientização, alerta, a gente via na televisão coisas assim, em outras cidades, pelo menos eu tinha essa visão. Quando eu era novinha e via às vezes um jornal, alguma notícia, sempre era em alguma cidade, sei lá onde, às vezes longe, ou às vezes não tão longe, mas sempre em outro lugar, sempre com outras pessoas. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente nunca imagina que vai, ainda mais com alguém tão próximo, né, com a sua própria mãe. Então foi algo assim, bem chocante, assim, sabe? Bem chocante, tanto que eu acho que quando eu paro para pensar, tem alguns lapsos assim da memória que eu acho que é até uma defesa do corpo, assim, algumas coisas parece que eu não lembro direito. Apagou da mente. Que apagou, acho que como se fosse uma defesa do corpo, assim, mas isso eu lembro, né, que eu fiquei em choque, assim, quando me contaram. Quando você chegou na sua casa, a sua mãe não estava mais lá, já tinha ido pro hospital. Porque até eu ir para casa, na verdade não fui para casa, foram na escola me buscar. Aí andaram comigo falando que tinha acontecido alguma coisa, mas não falaram diretamente. Eu acredito que estavam ganhando tempo. Pra ver o que até que a gente foi pra casa de uma amiga dela, aí lá que eles foram contar, a sua mãe veio a óbito, ele fez isso, tal, até depois ir pra casa, ter toda aquela... Então, e aí quando você emoção. chegou na sua casa, já tinham organizado ou você conseguiu ver vestígios da cena do crime? Não, já ainda tava, porque eu fui pra lá ainda, isso tudo foi de manhã, eu fui pra casa, ainda era de manhã, não lembro agora o horário, mas eu tava lá em cima no apartamento com as pessoas, toda a situação, e eu queria ir lá ver onde foi, o que foi, eles não queriam deixar, né, tal. Eu falei, não, vamos. Aí foi um amigo meu, outras pessoas juntas, então eu lembro, toda vez, até inclusive mesmo anos depois, né, porque eu ainda fiquei muitos anos morando lá, eu ia na garagem, eu lembrava da cena, assim, tipo, uma poça de sangue no chão, bem grande, e uma sandália, a sandália dela ainda estava lá, porque ela usava muito sandália tamanco, tipo essas Anabela, assim, ainda tinha uma sandália lá e aquela poça de sangue, isso me marcou bastante, sabe? Então eu lembro, isso é uma coisa que eu lembro nitidamente, assim, sabe? Na garagem de casa, aquela poça com a sandália dela e essa cena, assim, que ficou bem marcante, vamos assim dizer. Então é para isso que a gente tá aqui, né? O nosso propósito é esse. Infelizmente tocar nesse ponto doloroso, mas o que a gente quer falar para você é que ele pode assustar você com um bichinho, ele estraga a sua festa de aniversário, ele briga com você na frente dos seus filhos, te empurra, te aperta, te amassa, te bate, te persegue, não aceita o final. E isso pode acontecer de evoluir para 27 facadas no quintal da sua casa, deixando os seus filhos sem mãe, sem nada, sem vida, com marcas tão profundas dessa forma. Às 7h30 da manhã, num dia de Às trabalho 7h30 normal. da manhã. Então, assim, trazer, igual a própria Natália disse, que sempre ouviu falar, né? Porque a violência contra a mulher não é um assunto novo, infelizmente. Ele agora está mais maçante, porque nós vamos fazer isso até entrar na cabeça das pessoas que não pode passar pano para agressor. Então, ela sempre ouviu o que acontecia para fora, mas aconteceu no quintal da casa dela, com a mãe dela, né? E ela viu o sapato da mãe dela. E na casa dela, gente, é isso que acontece. Começa pequenininho? Começa pequenininho. Começa singelo? Começa singelo. Ele era uma pessoa maravilhosa. E agora eu tenho que contar para vocês agora, quando eu comecei a fazer as nossas pesquisas a respeito da pessoa que nós íamos entrevistar, o tema que nós íamos entrevistar, eu ouvi muita gente, ai, mas ele era uma pessoa tão boa. Sim, gente, ele era uma pessoa boa. Ah, mas você vai mexer nisso? Eu vou mexer nisso, ele era uma pessoa boa, pode até ser uma pessoa boa ainda hoje,
mas ele matou uma mulher. Não anula o que ele fez. Não anula o que ele fez. Então, são pessoas boazinhas que matam, que fazem isso, que destroem. Então, por mais que tenha feito bastante tempo, a nossa legislação ela é fraca, enfraquecida, empobrecida e permite que o assassinato da mãe da Natália e da Andresa foi no ano de 2005. Ele foi a júri popular em 2006 e hoje, 2024, já é uma companhia aqui na nossa cidade, em filas de padarias, supermercados. E eu digo assim, a mulher que é vítima da violência, ela tem várias etapas, né? Vários estágios. Nós nomeamos 5, né? Mas existem muito mais. Ela vive aquilo e quando ela consegue sair, né, que não foi o caso da sua mãe, ela tentou, mas ela sai, ela vai procurar terapia, ela vai procurar uma amiga, ela procura o padre, ela muda de cidade, ela foge, ela deixa todo mundo para trás. Só que, o que acontece? O agressor fica aí, na sociedade. Ele desfila, ele é uma pessoa simpática, ele é uma pessoa, um exemplo, muitas vezes, de empresário, empreendedor, entende? Ele é pai, ele tem uma postura, só que ele comete terror psicológico. Ele tranca a vítima num quarto e desliga o disjuntor da casa. A vítima deita para dormir, ele corta o cabelo dela. E aí, quando a gente não tem essa postura, que é o do Conto Sem Fadas, e aqui agora eu vou sim puxar a brasa para o nosso projeto, porque no começo, Natália, eu e a Angélica ouvimos muitas coisas do tipo, vocês querem se aparecer, vocês querem ir lá sentar e ficar bonitinha na frente de 2 câmeras, né? Vocês querem seguidor. Não. Nós queremos alertar para que a história da mãe da Natália sirva de alerta para você. Que você consiga sair a tempo. Por quê? Uma pessoa encantadora. E hoje a Natália está sem a mãe dela há quantos anos? 2005, a gente está em 2024, vai fazer 19 anos agora em maio. Já. O seu filho não conheceu a sua mãe? Não. Isso é uma coisa assim que eu tenho muito pesar, assim, que minha mãe, ela gostava muito de criança, muito, muito. Fico pensando, gente, se ela conhecesse o neto dela e eu falo dela para ele, sabe? Falo super bem, falo para ele tentar entender, assim, né? Que a pessoa que faz parte da história dele, mesmo que não se conheceram, né? E assim, aproveitando que você falou também desse projeto de vocês, sabe, meninas, eu quero até aproveitar e falar, independente do que falem, isso que vocês fazem é muito necessário, sabe? Não falo por conta de mim, mas todas as pessoas que vocês trazem aqui, todo esse assunto que vocês trazem tem que virar pauta sim. A gente não tem que esperar alguém lá da emissora tal, lá de não sei onde falar. Se a gente está aqui em Bebedouro, a gente pode falar sim. Sabe, não precisa esperar uma pessoa famosa fazer uma propaganda, não precisa esperar um influenciador famoso, não precisa ter 1 milhão de seguidores. O assunto é importante, você tendo um seguidor, você tendo 1 milhão de seguidor. Então, tem que ser falado sim, que vocês continuem cada vez mais com esse projeto, sabe? E não ligar para o que as pessoas que falam o contrário. Muito obrigada. A gente, são coisas assim que fazem a gente seguir, né? Natália, você é uma mulher que você teve a visão global da violência contra a mulher. Você viu ela nascendo, se desenvolvendo e ela desencadeando num feminicídio aí. Na época nem era chamado assim, a legislação nem previa a gravidade que se prevê, mas você viu isso acontecer como um todo. Como que o assassinato da sua mãe e toda essa situação que você foi exposta, você e sua irmã, impactam na sua vida hoje, nos seus relacionamentos, em como você enxerga os homens, a postura de cada homem que entra na sua vida? Como que isso mudou você, Natália, como mulher? Olha, bom, quando isso aconteceu eu era muito nova, muito imatura, né, pra vida no geral, né, porque eu era adolescente. Mas aí, conforme fui amadurecendo, o tempo foi passando, fui tendo experiências e sempre
vinha alguma questão envolvendo essa situação da minha mãe, que eu falava, gente, isso aconteceu com ela. Às vezes eu pensava, e se acontecer comigo? Sabe? E se isso for um karma, sabe? Nossa, a gente pensa tanta coisa, gente, se eu for falar, a gente pensa tanta coisa. Esse espaço é seu. Pode falar à vontade. De você se culpar, de você procurar quem é o culpado, de você achar que isso pode acontecer com você ou com alguém da sua família. Porque, enfim, isso dá um nó na sua cabeça, sabe? E com relação à forma de eu me relacionar, eu vejo que hoje eu sou muito mais cautelosa, sabe? Eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, eu não acho que eu tô no auge da maturidade emocional, vamos assim dizer, mas eu fico muito atenta a isso, eu também acompanho algumas notícias, algumas coisas, gosto de ler um pouco sobre assunto de comportamento, de relacionamento homem e mulher. Então eu fico lendo algumas coisas, aí eu fico, tipo, pensando, isso aqui, ó, isso é um traço, isso aqui. Então, mas como que eu posso dizer? Deixa eu pensar, gente, que eu tô até meio perdida. Você já sofreu algum tipo de violência doméstica? E aí, assim, vou reforçar a cartilha, porque eu e a Angélica adoram ensinar isso, né? Então, nós temos lá a violência física, né? Que é a agressão, o apertão, tal, né? O chacoalhão, o olho roxo. Nós temos a psicológica, né? O terror psicológico, patrimonial, que a pessoa fala assim, se você largar de mim, eu vou tomar o carro, eu vou tomar a casa, eu vou tomar o filho, eu vou tirar tudo, né? Aí a situação vai piorando um pouquinho mais, assim, você, dentro, né, dos seus relacionamentos, já passou por alguma situação assim? Sim, tem uma situação que eu passei num relacionamento já faz uns bons anos. Fica tranquilo, que aqui a gente sempre fala que foi em outro planeta, não é daqui da cidade, entendeu? Mas pior que não é mesmo. Senão a gente passa por cima do... Não fala nome, né, Angélica? Não fala nome, porque senão a gente pega rancor. Teve uma situação que me marcou bastante, que foi comigo, assim, que eu tava discutindo com a pessoa. E é sempre assim, gente, a gente às vezes não lembra o motivo da briga, mas a gente lembra como a gente se sentiu, sabe? Tem até uma frase que fala que as pessoas às vezes, né, marcam mais pelo como elas fazem você sentir do que pelo que ela propriamente diz, sabe? E tava uma discussão lá por algum motivo bobo, porque eu nem lembro, porque sempre começa com coisas bobas, né? Sempre uma coisinha idiota que leva, às vezes, a um negócio mais sério. Isso é meio padrão, assim. Eu acredito que até no caso da minha mãe também deve ter tido muitas coisinhas pequenininhas que a gente nem ficou sabendo, às vezes briguinhas, sei lá, por causa de uma louça, por causa de sabe, coisinha? E uma coisinha, tipo, que vira o motivo do estopim. A pessoa usa aquilo que não tem nada a ver pra aparecer, pra brigar, pra causar, pra explodir. E aí essa pessoa, eu tava discutindo com essa pessoa, e aí ele ficou bravo comigo, e ele pegou aqui, assim, no meu rosto e falava comigo, segurando, assim, chegava até a tremer a mão, assim. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, assim, tipo, eu fiquei sem reação, porque eu não tava esperando. A gente tava discutindo, já teve discussões, mas ele pegou. Eu falei, pronto, agora ele vai me bater, sabe? E isso me marcou muito, porque eu fiquei tão chocada, porque a gente cai naquela, a gente não espera, a gente não tá esperando, a gente nunca acha que vai... Mesmo eu tendo tido esse exemplo da minha mãe, mas... nunca acha que aquele ali vai ser o momento, né? A gente, às vezes, por coisas tontas. Você imagina que às vezes tem gente que mata por nada, que nem briga de trânsito, briga de não sei o quê, assim, já levando para outro contexto. Então, aquilo, eu fiquei sem reação, eu fiquei, sabe... Como assim, sabe? E aí você terminou? E aí eu terminei com esse relacionamento, mas não lembro se foi muito tempo depois, mas é um relacionamento que depois eu terminei, quis voltar. E tinha alguns comportamentos, assim, já questionáveis, que eu já fiquei mais blindada, sabe? Teve um outro relacionamento também, que a gente não gritou um com o outro, né? Mas chegou assim a gritar tanto que eu falei, então você vai me bater? Então vai, quero ver se você vai me bater. E eu fiquei, não, porque eu fiquei tão assim, eu falei, pronto, se ele tiver que me bater, então eu vou encarar, horas sabe? Cada hora, assim, cada pessoa vai ter uma reação, sabe? E, enfim, só para contextualizar, a gente tem que
tem que conhecer as pessoas, assim. A gente não pode deixar, às vezes, uma carência, uma vontade de ter alguém falar mais alto e aí você acabar aceitando ficar com qualquer pessoa. Custe o que custar. Eu não tô falando que essas pessoas foram esse caso, mas eu tô assim, só deixando um parênteses porque é o que eu vejo muito. Muita gente fala, não consigo ficar sozinha, tem medo de ficar sozinha. E aí vai indo de relacionamento em relacionamento, e tudo relacionamento que te maltrata. Às vezes não tem agressão física, mas tem psicológica. Ou não tem a agressão psicológica, mas não te respeita, te trai, sabe? E às vezes a mulher tá vendo aquilo, tá fazendo mal para ela, mas ela não consegue sair por causa dessa carência, por causa dessa acreditar que vai mudar. A pessoa sempre fala, eu vou mudar. No caso da minha mãe, ele falava que ia mudar. Sabe, que ia lá, brigava, depois pedia desculpa, levava flor, sabe? A lua de mel. A lua de mel. Então isso é muito padrão, gente. Eu acredito que isso, não sei, tá no DNA da pessoa mau caráter, não é possível, porque... Tá no círculo da violência, né? Porque eles não podem bater, porque a gente tem esse traço de carência, mas a gente também precisa de um respiro. Sim. Então, o círculo da violência, ele é esse, né? A pessoa vai intensificando os episódios de violência, de estouros, né? Chega no ápice da violência, depois entra no arrependimento. Aí recua um pouquinho. Aí tem a lua de mel. Que é maravilhoso, né? Aí a pessoa é educada como nunca foi, é maravilhosa como nunca foi, respeita, diz que ama, dá flor, faz isso, faz aquilo. E aquilo tudo é só naquele momento, é uma ilusão. Faz a mulher acreditar que, nossa, realmente ele mudou. A mulher é muito, né, tem esse traço do sonho, assim, da esperança. Do príncipe encantado. Né, e é bem conto sem fadas mesmo. Não tem fadas, não né? Não tem, esse príncipe é só sapo. É a sede que faz a gente beber água suja. Não, e ontem, nesse final de semana, eu e a Angélica provocamos as redes sociais, né, com caixinha e tudo mais. A Angélica fez uma série de vídeos. E eu fiquei surpresa que nós recebemos umas alfinetadas de homens, né? Nossos primeiros haters. Os haters, né? Adorei. Poxa, quer dizer que tá dando certo. Quando começa a hater, eu amei. Muito obrigada, haters. Aí eu falo assim, teve um comentário lá que eu falei, não, eu não vou nem responder, porque eu vou deixar a Angélica. A Angélica é boa pra essas coisas. A pessoa fala assim, tem mulher que faz muito pior, que não sei o quê. Eu vou falar uma coisa que eu penso, tá? É achismo da Lana. A mulher tá dentro de um relacionamento. Beleza, tem lá o noivo, o marido, porventura, por alguma coisa, ela tá traindo ele. E ele pega. Ele não tem o direito de fazer nada. O único direito que ele tem é não aceitar aquilo e falar, acabou, tchau. Você não quis isso? Vai viver a sua vida. Agora assim, eu bati porque ela tava me traindo. Agredi ela, chacoalhei ela, quebrei o carro dela porque ela estava me traindo. Não dá o direito. Você sabe que antigamente, né, eu não vou dizer antigamente, que em 2013 teve um julgamento que o cara foi absolvido por ter matado a mulher. Tinha uma tese jurídica e agora o Supremo decidiu que é proibido o uso dessa tese, mas ela foi usada em estados mais longínquos, assim, até pouco tempo. Chamava a tese da legítima defesa da honra. Muitos homens que matavam as mulheres, eles eram absolvidos em júris populares, porque entendia-se, né, que aquele assassinato ele tinha feito legitimamente para defender a honra dele. Então, assim, nós estamos, né? Pode arregalar esse olho aí. Nossa. Nós estamos, para quem quiser acompanhar. Mas deixa claro que não usa mais isso, né? Mas quem quiser ter um pouquinho mais de detalhes, tem um podcast produzido pela Rádio Novelo. Nós vamos deixar o link aqui, que chama Praia dos Ossos. É um podcast que eu mandei para a Lana várias vezes também, que ele conta a história da Leila Diniz. A socialite. Da socialite mineira, que foi assassinada pelo Doca Street, e ele foi a julgamento popular e foi absolvido em um primeiro momento com essa tese da defesa, né, que ele tinha matado ela porque ela provocava. Então, até nesse podcast você vê trechos do julgamento dele e assustador.
Hoje é assustador, mas quem quiser assistir, fica aí o link. Vamos aproveitar que a gente entrou nessa questão jurídica. Eu queria perguntar para você, como você, hoje, né, o assassino da sua mãe, ele está solto, já está em liberdade, frequentando todos os lugares possíveis, né? Entendemos que ele já cumpriu o dever dele com a justiça, mas você, como filha de uma mulher assassinada com 27 facadas por uma pessoa que você vê no mesmo ambiente com você, como você se sente? Você sente que a justiça foi feita? Você sente que ele pagou a dívida que ele tinha? Como você se sente encontrar com ele em algum lugar? Já encontrou? Olha, já, mais de uma vez. Já encontrei. Na rua, assim, normal, igual como se você vê assim, você fala, você não imagina, né? Quem não conhece, se você olha na rua, você não imagina que aquela pessoa que está transitando com você na rua ali é um assassino, vamos assim dizer. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu o vi na rua depois, faz uns bons anos a primeira vez que eu o vi. Eu lembro que me deu um mal-estar muito grande, assim, e estava meio de longe, eu não queria que ele me visse, então eu até mudei o caminho. E aquilo me deu um mal-estar muito grande, eu chorei, aí veio toda a cena, porque eu nem estava pensando naquilo, naquela questão. Eu estava no dia a dia ali, e aí a hora que eu vi, veio de uma vez, assim, parece que abriu uma janela assim, me jogou lá no passado, vuf! E aquilo foi horrível, assim, eu chorei, fiquei mal, enfim. Aí teve outras vezes que eu o vi, já assim, em períodos distintos, já faz um bom tempo que eu não o vejo, mas a última vez que eu o vi, eu já estava mais neutra, vamos assim dizer. Não é que você esquece, é que você meio que aprende a lidar, a conviver. Você entende que nada que você fizer vai mudar o que aconteceu. Então, tipo, que nem às vezes tem gente que fala, quer fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça é falha, porque ele já está solto, a vontade é lá de matar, e não sei o quê. Hoje eu penso, isso não vai mudar o que aconteceu, sabe? Independente do tempo de pena que ele cumpriu, independente se foi justo ou não, óbvio, para mim não foi justo, mas não muda. Eu penso assim, não sei se é um jeito muito passivo, se é o jeito que eu achei de lidar, mas eu penso que não vai mudar, sabe? Eu desejar o mal para ele, eu ir lá brigar com ele. Eu já pensei nisso nas primeiras vezes, há uns anos atrás. Tipo, se eu visse ele na rua, ir lá e... O que ia adiantar eu causar uma situação, um escândalo, um alvoroço? Já teve vontade de perguntar por que você fez isso? Tive, já pensei muito nisso. Ele nunca chegou até você, sua irmã? Pediu perdão? Não, nunca Uma chegou. carta, nada? Nada. Eu acho que se ele vê a gente na rua, ele finge que não conhece. Porque dessas vezes que eu vi de longe, mas em alguns momentos eu tenho certeza que ele viu. Tanto eu quanto minha irmã. Mas ele baixa a cabeça e vai embora. Sabe? Não sei se ele tem medo da gente, falar alguma coisa. Você sente que a justiça não foi feita? Eu sinto que... Como que eu vou explicar? É bem isso. Eu acho que, independente se fosse prisão perpétua, nem tem isso. Não mudaria, sabe? Independente disso. Não mudaria a falta que... Não mudaria o acontecido, sabe? Eu não sei se... Arrancaram a mãe dela bruscamente da vida dela. Eu não sei se, tipo, a pessoa é presa. Aí tem um propósito pra essa pessoa estar presa. Ela não pode ficar na sociedade até ter toda uma restauração para ser solta, enfim, não sei. E... como que eu posso dizer? O tempo que ele ficar lá dentro, mais tempo, menos tempo, eu não sei se isso seria... Se isso resolveria, no caso de questão de como que eu vou explicar? Da falha moral que tem uma pessoa que mata a outra, né? Sim, porque, pra você ter uma ideia, aconteceu tudo isso, ele preso, ele arrumou outra pessoa, então que amor que era esse que ele tinha, que chegou a esse ponto e ele já estava com outra pessoa. Era o amor pelo ego. Sabe? E o pior é que vocês estavam falando dessa lei que absolvia os homens e eu tenho certeza que tem pessoas que estavam do lado dele, sabe? Que como se a minha mãe fosse errada de seguir a vida e assim como vários outros casos, igual um abusador de uma mulher porque ela estava com o vestido colado, igual, sabe? Sempre a culpa é da mulher, sempre a culpa é da mulher. Sabe? E até mulheres culpando outras mulheres. Exatamente. Isso sabe, um absurdo. Gente, nada justifica um abusador, um assassino. Nada justifica você matar uma pessoa, nada justifica você abusar da pessoa. Igual a Lana falou aquela hora.
Mesmo se a mulher traiu, vamos supor, a mulher é mau caráter, porque é lógico, né? Existem pessoas boas e ruins, independente se é homem ou mulher. Lógico, a gente não tá aqui falando que mulher é um ser perfeito e o homem é o mau vilão, caráter do universo. Não, existe mulher ruim também. Existe mulher que trai, existe mulher que mata. Sim. Mas a questão é que nada justifica fazer essas coisas com outro ser humano. Vamos colocar como ser humano. Nada justifica você matar alguém, nada justifica você bater. Não temos o direito de anular uma vida. Exato, nada justifica. É que nem a Lana falou, por exemplo, no caso de traição, seja homem ou mulher. É cortar aquilo da sua vida, não ir lá e acabar com outra vida, sabe? Não tem, sabe? Não entra na minha cabeça que existe um porquê fazer isso. Ah, porque acabou o relacionamento, porque traiu, porque olhou torto, porque brigou, porque foi contra o que eu penso, porque etc. Não tem justificativa, sabe? E entrando nessa questão das carências, como é que nós mulheres, a gente tem esse traço para ser cuidado, tratado, né? Você comentou que ele preso tinha outra pessoa, já tinha arrumado outra pessoa. O que faz uma mulher se relacionar com uma pessoa que ela tem certeza? Porque a gente se enganar que alguém é bom ou ruim, ainda vai. Mas assim, ó, a mulher tá tendo um relacionamento com uma pessoa que matou outra mulher com 27 facadas. Porque ela acha que ela é especial, que ele não vai fazer o mesmo. Então, eu sinceramente não entendo. Isso é uma coisa que eu não entendo. Eu falei isso essa semana ainda. A mulher que passa pela violência doméstica e ela consegue sair, porque muitas vivem no universo tóxico, né? Não são assassinadas, mas vão viver, vão adoecer, vão ter um câncer de tanta infelicidade, de tanta amargura, porque está lá enraizada por algum motivo vivendo aquilo. Mas a mulher que consegue sair é um alívio tão grande que ela tem um filtro. Ela não sai a mesma mulher. E assim, eu tenho certeza que se sua mãe estivesse aqui, ela nunca mais teria, talvez, um abusador na vida dela. Porque assim, a mulher que se cura, né? Porque tem a mulher que vai trocando, mais do mesmo. Sim. Mais do mesmo, entendeu? Ela lança um padrão no inconsciente dela, ela não se trata e ela começa... você pode perceber, né? Que os relacionamentos com quem ela tem traços do anterior. Então ela sai do abusador porque ela encontra outro. Ela só vai mudando endereço e fisionomia, mas a mulher que faz aquela autocura de dentro para fora, procura ajuda, terapia, identifica os sinais, o filtro dela sobe absurdamente. Ela fala assim, é só um ciúminho da rede social, já basta, obrigada, passa amanhã. Tchau, passa amanhã não. Então assim, eu acho válido essa imersão, sabe? Desde os pequenos sinais, fazer escola mesmo. E num dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, por que vocês não fazem escola para agressor? Tem. Sabia? Vai vir uma resposta. Não, é sério, o judiciário tem um projeto, é sério. O CNJ está até tentando, o Conselho Nacional de Justiça, inserir, né? Porque não basta só punir, né? Você precisa... Reeducar. Então tem a justiça restaurativa. Até eu perguntei se ele já veio se retratar, porque hoje em dia vários juízes já aplicam isso. A Lei Maria da Penha aplica com a medida protetiva de não deixar mais entrar em contato com a vítima, mas a própria lei prevê medida de reeducação do agressor. Então ele tem que frequentar cursos, ele tem que ouvir palestras, ele tem que ouvir como as mulheres agredidas se sentem. A justiça restaurativa é uma realidade que está sendo inserida aos poucos, né? Infelizmente o judiciário é abarrotado, nem sempre tem... A gente está mais apaga incêndio do que trata problemas, né? Na forma preventiva, mas existe. Contos sem fadas, Telecurso 2000. Podemos. Mas a restaurativa é só para o judiciário. Eu tenho outra opinião a esse respeito. Qual é a sua opinião? A minha opinião? Agressor? Então, eu quero ouvir. A sua é mais interessante. Não, eu acredito que... Primeiro, tem escola para agressor na tua percepção? Nós, mulheres, nós temos a primeira chance de educar um agressor, né? Todo agressor foi filho de uma mãe. Todo agressor foi criado por uma mulher. Então, eu acho que
não culpa, né? Mas a responsabilidade que nós temos de entregar bons homens para o mundo, a gente tem uma chance. Lógico que a gente tem traços de personalidade, psicopatias genéticas, natas ali da pessoa, a gente tem isso. Temos signo ruim também. Brincadeiras à parte. Qual que é o signo? Leão, é o cão. Eu sou leão. Eu também. Ó, temos 3 leões aqui na sala. Se fosse você, não entraria nesse Eu tô mérito. gravando com 3 pessoas de 3 leão. leão. É melhor você estar na cova dos leões. Meu Deus! Pois é. Socorro, Temos Deus! todas essas questões, né? Do traço genético, psicológico, dos desvios de caráter, que nós mães, né? Você é mãe de menino, você é mãe de menino, eu sou mãe de menino, então a gente fala isso com propriedade. Não tem como assim, eu vou educar meu filho para não ser um agressor. Mas você pode educar seu filho. Então nós temos a primeira chance de educar o homem, né? Esse dia eu postei um vídeo, puxou o cabelo da menina e ficou tudo bem, todo mundo continua dançando. Não é assim. Se você vê no seu filhinho, mordeu, eu sou dessa época ainda, mordeu, tem que virar logo um tapa na boca, que me desculpem as psicólogas, mas tem que educar, tem que repreender. Isso é coisa de menino. Não, coisa de menina é vassourinha, é coisa de menina. Porque se você ensinar isso pro menino, depois ele não vai aceitar dividir tarefa doméstica com a mulher. Pois entendeu? ele vira o Detona Ralph. Ele vira o Detona Ralph. Então, assim, tem que educar. Então, nós temos a primeira chance de educar. Depois, quando a gente escolhe os nossos parceiros, nós temos a chance de escolher. Porque você realmente pode estar envolvida num relacionamento tóxico, agressivo, mas você namora essa pessoa antes. Ninguém chega e dá um tiro, uma facada do dia pra noite. 27. 27. É 22. 22. Eu nem corrigi, perdão. 22. Ninguém chega e dá 22 facadas, tem sinais. Então a gente tem responsabilidade lá atrás, a gente tem responsabilidade no meio, quando a gente passa pano pro apertão no queixo. Não pode, você ficou assustada? Sim, tem que ficar assustada mesmo. É inadmissível, porque você, mais do que ninguém, sabe aonde que isso vai dar. Sim, né? Então a gente não pode passar pano para agressor. Essa roupa tá muito curta. Então não compre uma igual, não use. Porque no meu corpo, as minhas regras, eu vou escolher a minha conduta. Mas isso é coisa de mulher. É a minha escolha, é a minha vida. Lógico que você tem um nível de respeitabilidade dentro do relacionamento, que isso tem que ser construído e tal. Mas agredir, empurrar, xingar, matar, não pode, gente. Humilhar. Então, assim, tem que ser tolerância zero. A minha postura, respondendo a essa pergunta, é tolerância zero. Porque senão depois a gente tem que sentar com uma jovem aqui que tem um filho que não conheceu a avó e perguntar como é que ela se sente após ter a mãe esfaqueada por um cara super gente boa, sabe? Então o que nós estamos fazendo aqui é tardio. Então, assim, a escola somos nós. Quantas pessoas te procuraram para você falar sobre essa história? Ou nunca procuraram? Não, nunca me procuraram. Uma cidade, 80 mil habitantes e uma história que o vento levou. Na época teve toda uma... Saiu no jornal aqui local, teve toda uma Foi manchete, ela foi uma notícia que foi comercializada. Porque foi uma coisa muito forte, assim, né? Porque, né, há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, não era igual hoje, que parece que tá mais visto, vamos assim dizer, né? Não era uma coisa comum, nem usava esse termo feminicídio, né? Nem tinha nada disso. Então, às vezes, algumas pessoas perguntavam, né? Ou ficavam sabendo e vinham falar comigo, com a minha irmã, sabe? Aí vinha, a sua mãe, não sei o quê. Então, várias pessoas, até que a gente não conhecia, às vezes vinha falar alguma coisa, sabe? Mas aí, até que passa um tempo, as pessoas esquecem, né? Vamos assim dizer, né? Como qualquer outra situação, qualquer outra notícia, é só mais uma tragédia, vamos assim dizer, igual ver no jornal, sabe? Vira uma estatística. Então... Ô, Natália, e hoje você, sua irmã e essa história, como que tá a palavra perdão entre vocês? Olha, eu não sei com relação à minha irmã, porque eu acredito que minha irmã é mais rancorosa que eu. Mas eu sou assim, eu tento lidar da seguinte forma. Eu pensei muito nisso, sobre será que eu perdoo? Eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir
não desejar mal para essa pessoa, não, sabe? E hoje, quando eu penso nisso, eu penso que eu tô assim, eu não sei se eu perdoei 100%, mas eu tô assim, neutra, vamos assim dizer, sabe? Tipo, eu não desejo mal para ele, de verdade. Tanto que faz muito tempo que eu não o vejo na rua. Se eu o ver na rua, eu vou passar batido normalmente já tô num estágio que eu não fico mais igual eu ficava, passava mal, chorava, pensava um monte de coisa, pensava coisas ruins, desejava mal. Hoje eu sigo. Eu não desejo mal pra ele, de verdade, sabe? Então... Tá no processo. Eu não vejo assim igual, né, fala, ai, não, tem que ir lá matar, não sei o quê. Eu não penso assim, eu não tenho essa vontade de, sabe? E eu desejo do fundo do coração que todo mundo consiga seguir seu caminho, sabe? E eu não... É bem isso, eu fico neutra, sabe? Não desejo mal, eu simplesmente não desejo pra minha vida, não quero seguir minha vida sem isso, sem esse... Como que eu posso dizer? Sem esse traço, esse peso de carregar... Tipo, uma raiva de alguém, eu não quero sentir raiva de alguém, eu não quero viver a minha vida inteira sentindo raiva de alguém, eu quero viver a minha vida, sabe? Tipo assim, é que nem quando quando alguma pessoa que não te faz bem, que você não gosta, você corta da sua vida, é mais ou menos nesse sentido, assim, não quero isso, não quero ficar trazendo isso pra mim, porque quando você não perdoa, quando você não aceita, você fica remoendo, você revive. É isso, eu não quero ficar revivendo, eu não quero ficar sentindo rancor, não quero ficar sentindo raiva, vou ficar questionando. Já foi a época que eu fazia isso, sabe? Eu cheguei num ponto que eu não fico mais questionando o porquê, ou quem é o culpado, ou o quê, como, quando, aquele monte de pergunta que eu já fiz. Hoje eu simplesmente não quero ficar pensando em perguntas que às vezes não vão ter resposta, sabe? Eu tenho uma relação com o perdão que eu falo que o perdão é pra mim. Exato. Pra eu seguir a minha vida, sabe? E tá tudo bem. E a partir do momento que eu falo, eu te perdoo, acabou. Porque a desculpa, você fala, ai, me desculpa, né? Tipo, eu tropecei na Angélica, derrubei uma xícara de café. Sim. Eu peço desculpa. Por quê? Eu posso garantir que eu nunca mais vou tropeçar e derrubar um café nela? Não, pode acontecer, né? Ainda mais uma pessoa estabanada. Mas o perdão, você zerou. Você não pode mais voltar naquilo, né? E muitas vezes a nossa vida empaca, e a gente... A única alternativa é o perdão, porque é uma forma de você passar por aquilo e seguir, entendeu? E assim, o perdão não quer dizer que você vai trazer aquela pessoa para tua vida, que ela vai fazer parte da tua rotina, mas aquela história tá zerada, entendeu? Então assim, eu encaro dessa forma. Eu vejo o perdão como transformação, você transformar uma dor em uma coisa melhor, e hoje eu fico grata por você estar aqui nesse processo de transformação, transformando uma coisa que você viveu, né, que impactou sua família de forma tão negativa, transformando isso em educação e orientação, em alerta. Então, eu espero que essa noite, esse dia aqui com a gente, tenha servido para transformar esse sentimento de alguma forma em você, e que você não minimize que essa sala tenha só 4 pessoas, mas a nossa voz vai ecoar por muito mais vidas aí. Você pode ter certeza que você está aqui por um propósito. E para finalizar essa participação sua aqui tão rica, tão generosa, né, que eu já deixo meu agradecimento, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão passando por violência, que estão vivendo, morando em ambientes tóxicos, que você deixasse uma mensagem de alerta na condição de filha de uma mulher assassinada com 22 facadas. O que você fala para que essas mulheres não cheguem aonde a sua mãe chegou? O que você tem para dizer para essas mulheres? Olha, nossa, eu poderia falar tantas coisas, mas assim, a princípio, se atentar aos sinais, porque a maioria das vezes a gente percebe os sinais, a gente finge que não vê, né? A gente mesmo tenta passar pano para a situação, não é nem às vezes as questões de pessoas de fora, a gente mesmo, não, ele é assim mesmo, né? Quem nunca ouviu isso? Ele é assim mesmo, isso aí é só, então não sei o quê. Não, gente, eu acho que
a gente tem que levar em consideração todo e qualquer sinal, por menor que seja, sabe? Não é ser obcecado, ser obsessivo, ser neurótica, é uma questão que, igual a gente falou aqui, em várias, são nuances, às vezes um comportamento, uma palavra, um gesto, aquilo já mostra que tem algo que não é legal. E são coisas graduais, são coisas que vão acontecendo, vão piorando, então, assim... Se você está numa situação num relacionamento que você vê que tem algo que não tá legal, sabe? Procura ajuda, procura alguém, sabe? Busca fazer algo, não deixa isso chegar num nível maior, sabe? Busque conhecimento também, porque às vezes a mulher nem sabe, sabe? A mulher às vezes nem sabe que nem, por exemplo, violência. Tem gente que acha que violência é só física. Né? E existe violência psicológica, patrimonial, etc. Existem várias formas de violência. Então, às vezes a pessoa está sofrendo violência, ela nem sabe que aquilo é uma violência. Então, é muito importante buscar o conhecimento sobre esse assunto, para você saber também como lidar com isso, para você aprender a sair disso, a ter coragem, porque às vezes a mulher não tem coragem, às vezes a mulher... Por exemplo, um casamento de muitos anos, a mulher, se ela largar, não tem para onde ir, não tem família, por exemplo, e aí acaba ficando naquilo porque não tem para onde ir. Então, é importante você buscar o conhecimento, você ficar atento aos sinais, você buscar um apoio, buscar ajuda e entender que nós somos pessoas, todas as mulheres merecem respeito, todas nós somos maravilhosas, todas nós merecemos ser felizes, sabe? É importante a gente lidar com as nossas questões, com as nossas carências, quem quer ter um relacionamento, e com calma, sabe? Não vai conhecer uma pessoa hoje e amanhã já é o amor da sua vida, sabe? Não é assim que funciona. A gente tem que ter cuidado, sabe? A gente tem que ter cuidado com quem a gente se relaciona. A gente tem que buscar conhecer essa pessoa antes, sem afobamento, sem pressa, sabe? E nem que isso você fique solteira mais tempo, sabe? Não tenha pressa de encontrar alguém, porque aquela pessoa certa para você vai chegar na hora certa. Então não fique procurando suprir carência, achar que qualquer pessoa é para você. Não é qualquer pessoa que foi feita para você. Eu acredito que Deus tem propósitos, sabe? Independente da fé de cada um. Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Sabe, eu pretendo me casar um dia, eu nem tenho namorado, mas eu quero casar um dia. Deixa aí o Instagram da Natália. Sabe, e assim, eu não tô com pressa, porque hoje eu entendi, sabe, por tudo que eu vivi, por tudo que aconteceu, hoje eu entendi que não dá pra eu conhecer uma pessoa hoje e achar que aquela pessoa é a pessoa certa porque ela foi legalzinha ali, porque curtiu um story, porque... Sabe, é muito mais. Então, hoje eu tô exigente mesmo, tô chata mesmo. Se eu tiver que ficar 10 anos solteira, eu vou ficar, sabe? É meio polêmico isso, mas é isso, sabe? Chegar ao ponto de você se conhecer, de você entender o seu valor, a ponto de você não aceitar qualquer coisa, não importa o tempo que vai levar para você alcançar esse propósito, sabe? Não importa se vai ser daqui 1 ano, daqui 10 anos. Ah, é porque eu vou estar velha. A mulher tem isso da idade, né? Da velha. Gente, eu sou uma pessoa que, quando eu tiver, se eu chegar, se Deus permitir, eu chegar nos 80 anos, você me perguntar quantos anos você tem? A senhora tem. Eu vou estar lá 80 anos. Eu tenho 80 anos. Falo com muito orgulho. Eu tenho 80 anos. Pelancuda, mas maravilhosa. É isso aí. Sabe? Então, eu estou muito em paz com isso e que as mulheres que estão assistindo possam tentar entender isso de fique em paz, quem está solteira, fique em paz para você encontrar alguém legal para você. E quem está nessa situação, num relacionamento complicado, volta naquilo tudo que a gente já falou, de você buscar ajuda, buscar conhecimento, fique atento aos sinais, não acha que qualquer coisinha é qualquer coisinha, não é. Não é, gente, nunca é. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente vê acontecendo com os outros, a gente nunca acha, até o dia que acontece. Então, quem tem a oportunidade de evitar, eu não tive, sabe? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria buscado ajuda, eu teria falado com a minha mãe. Eu falo, gente, se hoje eu tenho uma conversa com a minha mãe hoje, eu, com a idade que eu tenho, com a vivência que eu tenho, seria outra coisa. Mas eu não tive isso. Mas quem tem, que aproveite antes, sabe? Não deixa as coisas acontecer, não deixa
chegar a ponto de briga, ao ponto de acontecer isso que aconteceu com a minha família, sabe? Então, Ô, Natália. Ô, Natália, Maravilha. e você falou que você saiu para ir para a escola e a última visão que você teve foi a sua mãe tomando café. Foi isso mesmo? Foi. E hoje, não é uma pergunta, mas para a gente encerrar, e nós vamos encerrar, já queria agradecer você que ficou aí com a gente, a Angélica, a você mais uma vez. E se você tivesse certeza que o que você vai falar agora vai chegar no ouvido da sua mãe, onde ela estiver, aquele dia que você saiu para a escola achando que era um dia normal, que ia ter a rotina normal, se você pudesse voltar naquele dia, olhando a sua mãe, tomando café, o que você falaria para ela hoje? Ai, gente, vocês vão fazer chorar. Pode chorar. Ai, vamos lá. Que eu já pensei até em umas coisas que tem até um pouco a ver com isso. Porque o que eu penso? Tipo, é uma perda irreparável, sabe? Mas hoje, da forma como eu vivo, baseado no que eu penso, eu tava até pensando nisso esses dias. Eu tava pensando, Deus, sabe? Eu não culpo Deus, já entro nessa. Nunca culpei Deus e jamais vou culpar. Porque eu acho que Deus não tem nada a ver com isso, sabe? Deus não tem culpa disso. Pode ser que tenham pessoas que pensem assim, mas eu, Natália, não, eu penso dessa forma. O que eu falaria, o que eu penso? É meio que uma oração que eu faço com Deus de vez em quando. É assim, Deus, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de viver 16 anos com ela, sabe, com a minha mãe. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conviver com ela 16 anos. E eu só tenho a agradecer por ter sido a honra de ter vindo ao mundo através de uma mulher tão maravilhosa. Então eu sou muito grata, sabe? Eu fico emocionada. Não é assim, de tristeza, é um pouco... É saudade e gratidão, sabe? Eu sou grata, gente, não sei explicar. Eu sou grata porque eu consegui conviver com ela 16 anos, sabe? E é isso. Se eu pudesse falar alguma coisa para ela, assim, eu falaria, mãe, muito obrigada por ter sido a minha mãe, muito obrigada por ter colocado no mundo, me protegido, por sido essa mulher maravilhosa, esse exemplo que eu falo, gente, se um dia eu for metade do que ela foi, eu já vou ser fenomenal, sabe? Porque ela era uma mulher, assim, eu acho que o mundo não estava preparado para ela, vou assim dizer. Porque quem conheceu ela sabe do que eu tô falando, sabe? Então, inspiradora em todos os sentidos que vocês puderem imaginar, sabe? Então, seria assim, essa gratidão, essa demonstração de amor e é isso, de ter... Pra mim foi um privilégio, eu não fico pensando, nossa, eu nunca mais vou ver minha mãe, já pensei assim. Só que hoje, em vez de eu pensar, eu nunca mais vou ver minha mãe, eu penso, obrigado pelo tempo que eu vivi com ela. Eu mudei a forma de enxergar isso, sabe? E é uma forma que me conforta, que me faz bem, que me dá mais paz, sabe? É assim, e é isso. E é com essa palavra que eu encerro esse programa com gratidão pela riqueza dessa partilha que você trouxe aqui pra gente. Eu espero que você que esteja assistindo a gente tenha absorvido a importância do que a gente está fazendo aqui, falando dos perigos, né? Falando de como que é grave tudo como é que é difícil ser mulher e como que a gente tem tantos buracos pra gente cair. E eu agradeço muito a sua participação aqui, a sua partilha, a sua generosidade de compartilhar a sua vida. Esse é o Conto Sem Fadas. Muito obrigada. Sinta-se eu ia abraçada. pedir para fazer esse gesto. Eu acho que essa imagem aqui é o melhor encerramento. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Obrigada pela sua história. Com certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada.